Você que gosta de usar o YouTube para estudar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E você que usa o YouTube para se distrair, ver coisas divertidas, ver arte, seja bem-vindo, bem-vinda também. Afinal, esse é o tema da nossa questão que caiu na prova do Enem 2024. Essa questão vai falar sobre a arte e a indústria cultural. Sobre justamente a gente ouvir uma música, assistir um seriado, ver coisas nas redes sociais. Pois é, essa questão diz o seguinte sobre a arte, que a arte tem como característica a reflexão. Uma obra de arte ajuda a gente a refletir, a pensar melhor. Porém, não é o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. No dia a dia, a gente tem pouco acesso à arte e muito acesso à indústria cultural que abandona essa reflexão da arte. A indústria cultural é algo que, de acordo com esse próprio texto, ele vai resumir bem a indústria cultural, é uma isca que ilude os indivíduos. É uma isca porque a gente vai ouvir música, vai ver vídeos, coisas muito legais e divertidas, mas que nos ilude, que vai tirar a nossa capacidade de refletir. Essa indústria cultural vai transformar a gente numa massa homogênea. A indústria cultural, ela nada mais é do que uma indústria, mas uma indústria que vai fazer arte em massa, em série. Vai pegar, por exemplo, aquela música que fez sucesso e vai reproduzir vários estilos parecidos daquela música. Uma banda que fez sucesso vai reproduzir várias outras bandas. Um filme, um seriado que fez sucesso, vão surgir muitos outros parecidos com aquele. E aí a nossa capacidade de refletir cai por água abaixo. Essa é a indústria cultural. A partir disso, vamos ver o que o enunciado pede. Ao analisar as consequências, então a gente vai ter que analisar, ter uma análise aprimorada aqui. O que a gente fez foi análise já. Ler o texto com calma, entender os pontos centrais, isso é análise. Mas é uma análise focada que o exercício pede, uma análise nas consequências. Quais as consequências da indústria cultural? Essa ilusão dos indivíduos, transformar a gente em massa, fazer com que a gente perca aquela característica de originalidade, de ser uma pessoa única. A indústria cultural tira isso da gente. Então, ao analisar as consequências da dinâmica apresentada no texto, as autoras destacam a importância do conceito como conceito. Qual é o conceito que está em questão aqui? Conceito de indústria cultural. O que esta questão está pedindo para a gente é para a gente entender qual é a consequência da indústria cultural. Das 5 alternativas abaixo, que vão surgir aqui, qual dessas 5 alternativas está expressando as consequências do conceito de indústria cultural? A alternativa A está falando que as consequências da indústria cultural são uma ferramenta de luta coletiva. Ao contrário, a indústria cultural é contra essa luta coletiva. Ela não quer que a gente tenha reflexão, consciência para reivindicar os nossos direitos. Ela quer iludir a gente para a gente aceitar uma dominação. Então, o item A está errado. Item B. Mecanismo de controle social? Interessante esse item B. Vamos ver os outros para garantir e explicar o erro deles também, né? O item C fala em instituição de interesse público. Ora, é o público que tem interesse na indústria cultural? A gente pode pensar, eu adoro ver os videozinhos aqui e ali. É verdade, eu adoro assistir ouvir uma música, consumir as artes da indústria cultural. É de interesse público, mas não no sentido de fazer um bem para o público. Repara sempre na análise do texto. Na análise do texto, os autores não estão defendendo o que é de interesse público. Elas estão defendendo o que é contra o interesse público na indústria cultural. Então, não é de interesse público. Se não é de interesse público, seria, então, algo privado? A alternativa D diz isso. Em organização de iniciativa privada. A indústria cultural é uma iniciativa privada na maior parte dos casos. É possível estados também usarem do seu aparelho, da sua estrutura para manipular a população, ideologicamente falando. Mas, em geral, é uma iniciativa privada que vai fazer isso. Mas as autoras não estão defendendo a iniciativa privada, nem criticando a iniciativa privada, não se trata disso. Se trata aqui de entender as
consequências. Não percamos de vista o enunciado também, as consequências da indústria cultural. E ela tem como consequência a organização da indústria privada? Não. Tem como consequência algo muito mais catastrófico, uma manipulação. O item E fala em manipulação. Instrumento de manipulação estatal? É o Estado que a indústria cultural vai manipular? Se a gente pensar em eleições, por exemplo, que pode manipular a decisão da escolha dos representantes, ok, tem uma interferência estatal aqui. Mas o texto não fala sobre isso. O foco do texto é a manipulação, mas dos indivíduos, fazendo com que a gente perca nossas características de liberdade, originalidade, transformando a gente numa massa homogênea. Ou seja, a indústria cultural acaba sendo um mecanismo de controle social. Essa é a alternativa correta. É isso que se trata a indústria cultural. É fazer com que a gente consuma aquelas coisas bem gostosas, bem divertidas, porém a gente vai se alienar e vai perder uma capacidade de organização e reivindicação social. Pois bem, estamos aqui num streaming, algo que pode transitar pela indústria cultural, mas não vamos perder a nossa capacidade questionadora. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários que eu respondo para você. Beijo no coração e até a próxima questão.